Quando um homem some justamente quando parece estar apaixonado, não é porque você imaginou sinais onde não havia nada. Existe um padrão que a neurociência descreve e que a psicologia profunda de Carl Jung ilumina com precisão simbólica. No início, o corpo dele vibra em dopamina, busca novidade, performa conquista. É o que chamamos de fase de excitação exploratória. Só que, quando a relação começa a pedir verdade, compromisso e integração, ele deixa de operar só no impulso e entra numa zona onde a amígdala avalia risco e o córtex pré-frontal pesa custo e benefício. É aí que muita mulher confunde silêncio com desamor. Não é desamor. Muitas vezes é um organismo tentando metabolizar o que sente. Antes de avançarmos, responda para si mesma e, se quiser, nos comentários. Em que momento você percebeu que ele mudou o ritmo com você? Jung nos dá uma chave poderosa. Toda relação aciona projeções. O que você vê nele, coragem, estabilidade, força, pode ser a sua própria potência ainda não integrada. E o que ele vê em você, acolhimento, intensidade, intuição, pode assustá-lo, não porque seja ruim, mas porque convoca crescimento. Crescer exige morte simbólica do antigo eu. Homens que aprendem a vida toda a performar em vulnerabilidade sentem a aproximação afetiva como um território desconhecido. O sistema nervoso reage com congelamento ou fuga, mensagens mais espaçadas, desculpas de trabalho, presença física com distância emocional. Se você reage com pânico, cobranças e ultimatos, seu corpo comunica ameaça. Ele lê esse aumento de cortisol como confirmação do risco e se afasta mais. Se, pelo contrário, você sustenta seu eixo, cuida do próprio ritmo e conversa de forma direta e tranquila, você diminui a ameaça e aumenta a chance de ele elaborar. Como neurocientista, posso traduzir isso de modo simples. Quando o vínculo sai do prazer imediato e entra no campo da previsibilidade, o cérebro precisa reorganizar rotas entre recompensa e segurança. Muitos homens não foram educados para tolerar a ansiedade da dúvida. Eles aprenderam a resolver tensão saindo de cena. Aqui entra um conceito junguiano crucial: a sombra. Quanto mais ele tem medo de depender, mais a sombra sussurra que amar é perder liberdade. Não é pessoal contra você. É a batalha interna dele com partes que ele não domina. Seu papel não é salvá-lo, nem ensinar como sentir. É habitar a sua inteireza, estabelecer limites claros e comunicar necessidades sem teatralizar abandono. O paradoxo é que isso reduz a ansiedade de ambos. Você talvez esteja pensando: então eu fico passiva? Não, você age com consciência. Em vez de perseguir, você se posiciona. Em vez de perguntar o que eu fiz de errado, você pergunta: o que este momento está pedindo de mim? Em termos práticos, mantenha sua rotina, durma bem, alimente-se, mova o corpo, não pare amigos e projetos. Quando falar com ele, troque pressuposições por observações. Notei que nosso ritmo diminuiu, e eu valorizo relações claras. Quero saber se estamos alinhados, sem acusar, sem dramatizar, sem manual de regras. E se ele disser que precisa de tempo, respeite o tempo com prazo e direção. Tudo bem. Mas preciso de relações onde exista presença e construção. Se isso não for possível agora, eu me cuido e sigo. No fundo, a pergunta que importa não é por que ele some, mas o que o seu coração faz quando alguém some. É aí que sua individuação começa. Você se escolhe sem se fechar para o amor. Me conte nos comentários com uma frase curta. Em que parte dessa história você se reconheceu? Quando um homem desaparece justamente no auge da paixão, o que parece irracional aos olhos femininos pode ser explicado pela combinação entre neurociência e psicologia profunda. O cérebro masculino, condicionado culturalmente para associar vulnerabilidade à fraqueza, entra em estado de alarme quando percebe que está prestes a se entregar. Isso não significa que o sentimento seja falso, e sim que a intensidade ativa memórias, traumas e defesas inconscientes. Carl Jung dizia que todo encontro profundo desperta arquétipos: o amante, o guerreiro, o herói, mas também o fugitivo. Essa ambivalência é natural, mas se não for compreendida pode gerar dor.
Aqui está um ponto de reflexão para você. Em suas experiências, você já sentiu que um homem recuou justamente quando parecia mais envolvido? Se sim, coloque nos comentários para que outras mulheres se reconheçam na sua história. Do ponto de vista da neurociência, o que acontece é que o sistema de recompensa, dopamina e ocitocina empurra para a aproximação. Porém, ao mesmo tempo, a amígdala aciona medo de perda de identidade e o hipocampo ativa memórias de antigas feridas. Isso cria um conflito químico entre prazer e autopreservação. O homem pouco treinado para elaborar emoções escolhe a saída mais simples: se afastar. E aqui está a chave. O afastamento nem sempre é um não. Muitas vezes, é apenas um tempo de reorganização interna. O erro comum é interpretar essa distância como rejeição definitiva. Essa interpretação acelera a ansiedade feminina e, por consequência, afasta ainda mais. O convite é aprender a observar o ciclo, em vez de reagir de forma impulsiva. Jung reforça que esse é o momento em que projeções emergem. Você projeta nele o Salvador, aquele que deveria proteger e dar segurança. Ele projeta em você a mãe, a cuidadora ou a tentação da fusão total. E quando essas imagens inconscientes ficam muito fortes, o indivíduo sente que perde a autonomia. O afastamento é uma tentativa de retomar o próprio eu. Por isso, o conselho prático é não implorar atenção, nem criar jogos. O que fortalece é sustentar sua inteireza. Mostre através de ações que você é capaz de se nutrir emocionalmente. Isso diminui a pressão e abre espaço para que ele processe sem sentir que será engolido pela relação. Existe ainda um detalhe importante: a diferença entre intensidade inicial e profundidade duradoura. No começo, o homem investe energia na conquista porque é a linguagem que ele aprendeu. Já a mulher, segundo a psicologia arquetípica, tende a desejar profundidade antes mesmo da formalização do vínculo. Esse desencontro de ritmos explica por que tantos relacionamentos promissores emperram na fase de transição. Não se trata de falta de amor, e sim de ritmos distintos. Reconhecer isso reduz a dor. Ao invés de perguntar, por que ele sumiu? Pergunte, qual parte de mim se ativa quando ele some? Essa autorreflexão te devolve o poder. Escreva nos comentários o que mais mexeu com você até aqui, porque isso ajuda outras mulheres a perceberem que não estão sozinhas. Quando um homem se afasta no momento em que tudo parecia florescer, muitas mulheres interpretam como se tivessem feito algo errado, mas a ciência do comportamento mostra que esse movimento tem raízes muito mais profundas do que simples desinteresse. O cérebro humano, diante de vínculos emocionais intensos, entra em conflito entre desejo e autopreservação. A dopamina, ligada ao prazer da conquista, já cumpriu sua função. Agora é a vez da ocitocina, hormônio da vinculação, começar a agir. Só que para muitos homens, esse processo desperta ansiedade. Jung nos lembra que cada encontro íntimo convoca o confronto com a própria sombra. O medo da perda, a sensação de insuficiência, a lembrança de rejeições passadas. Então, quando ele se distancia, muitas vezes é porque dentro dele há uma batalha invisível. E a pergunta que deixo para você refletir é: quantas vezes você já se culpou pelo silêncio de alguém, sem perceber que o conflito era interno dele e não seu? Se olharmos pelo viés da psicologia profunda, esse afastamento revela um rito de passagem inconsciente. É o momento em que o homem precisa decidir se continua no papel do conquistador, que vive de intensidade momentânea, ou se ousa entrar no arquétipo do companheiro, aquele que constrói e permanece. Essa transição não é trivial, porque implica abdicar de uma parte da identidade que sempre deu sensação de poder e segurança. E o que é mais fácil? Fugir. O afastamento, paradoxalmente, é também um convite. Ele precisa de tempo para elaborar se vai assumir ou não essa nova versão de si. Isso não significa que você precise esperar indefinidamente. Significa apenas que o comportamento dele não deve ser interpretado como um reflexo da sua falta de valor. Como neurocientista, posso traduzir em termos simples. Quando a relação pede mais profundidade, o cérebro masculino ativa áreas ligadas à avaliação de risco. Ele pensa: será que estou pronto financeiramente?
Será que consigo sustentar essa expectativa? Será que não vou perder minha liberdade? Essas perguntas, muitas vezes inconscientes, paralisam. A reação instintiva é ganhar distância. Aqui, o seu maior poder não é tentar convencê-lo, mas permanecer centrada. Não se torne refém da ausência dele. Continue seus projetos, cultive sua rotina, fortaleça sua rede. Essa postura comunica maturidade emocional, o que pode, inclusive, atrair ainda mais respeito. E há um detalhe essencial. Quando você não entra em desespero diante da ausência, você prova a si mesma que não precisa ser escolhida para existir inteira. Isso reduz a ansiedade relacional, que é uma das principais causas de rupturas precoces. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sem depender da validação externa. Em outras palavras, o silêncio dele pode ser um espelho para você reencontrar sua própria voz. E aqui faço uma provocação. Se ele nunca voltasse, como você poderia transformar essa ausência em força? Responda nos comentários. Porque muitas mulheres vão se identificar com a sua reflexão, e isso cria uma corrente poderosa de apoio. Quando ele se afasta, não é apenas o corpo dele que recua, é a psique inteira em movimento. Existe algo que chamamos de dissonância afetiva. Ele deseja, sente, mas ao mesmo tempo teme. E esse temor não é sobre você, mas sobre o que se ativa nele. Jung nos mostra que cada relacionamento traz à tona conteúdos inconscientes que estavam adormecidos. Ao olhar nos seus olhos, ele não vê apenas você. Ele enxerga a mãe que o acolheu ou rejeitou, a ex que o feriu, a criança interior que nunca foi validada. Essa sobreposição de imagens cria uma confusão emocional tão forte que o caminho mais imediato parece ser a fuga. Por isso, quando um homem some, ele não está apenas se escondendo de você, mas das próprias memórias e arquétipos que sua presença desperta. Já aconteceu de você sentir que a reação dele foi desproporcional ao que estava acontecendo? Compartilhe nos comentários, porque isso ajuda a enxergar que não é só você que passa por isso. Do ponto de vista da neurociência, esse processo é explicado pela sobrecarga do sistema límbico. O cérebro associa vínculos emocionais a possíveis dores futuras. Quando ele percebe sinais de compromisso, seu olhar mais demorado, sua expectativa silenciosa, o desejo de aprofundar a relação, o cérebro ativa áreas de vigilância. O corpo libera cortisol, hormônio do estresse, e o instinto de sobrevivência sugere: recue. Muitas mulheres confundem isso com frieza ou falta de amor. Mas, na verdade, é um mecanismo automático que pede elaboração. Se ele não tem maturidade emocional para nomear esse medo, a saída mais fácil é se calar, sumir, adiar respostas. Esse é o ponto em que muitas mulheres se perdem, porque começam a correr atrás, a enviar mensagens em excesso, a cobrar explicações. Só que essa reação, em vez de aproximar, confirma o medo dele. É como se o cérebro dissesse: viu, eu estava certo. Estou sendo pressionado. Vou perder minha liberdade. Então, como quebrar esse ciclo? O primeiro passo é reconhecer que o afastamento dele não define seu valor. O segundo é sustentar sua calma. Ao manter seus hábitos, sua energia e sua independência, você se torna menos ameaçadora aos olhos dele. O paradoxo é que, quando você não implora, ele se sente mais livre para voltar. Jung chamava esse movimento de confronto com a sombra. É quando o indivíduo precisa encarar seus próprios fantasmas para evoluir. Mas atenção! O fato de ele estar em luta interna não significa que você precise esperar indefinidamente. O verdadeiro crescimento está em perceber que você tem escolha. Você pode acolher, mas também pode estabelecer limites. Você pode compreender, mas também pode decidir que merece reciprocidade. O afastamento, nesse sentido, é um teste não apenas para ele, mas para você. Então pense e responda nos comentários. O que é mais difícil para você? Dar espaço quando ele se afasta ou sustentar seus limites quando ele volta? Quando ele desaparece no auge da paixão, surge em você uma sensação de vazio. Esse vazio, muitas vezes, fala mais sobre sua própria história do que sobre a atitude dele. A neurociência mostra que o cérebro feminino, ao perceber sinais de vínculo,
libera oxitocina em abundância. Esse hormônio gera apego, confiança e desejo de proximidade. É por isso que quando ele se afasta, o impacto em você é tão devastador. Seu corpo sente como se estivesse perdendo algo vital. Jung nos lembraria que esse é o momento em que a mulher precisa diferenciar entre o amor real e a projeção. O que você sente pode ser amor, mas também pode ser a ativação de arquétipos antigos, a busca pelo herói, pelo protetor, pelo companheiro ideal. Se você não distingue essas imagens, acaba acreditando que sem ele você não é completa. Mas a verdade é que esse vazio é, em grande parte, uma chamada da sua alma para olhar para dentro. Quero te perguntar: você já percebeu que o sumiço dele te fez revisitar dores que estavam guardadas muito antes de conhecê-lo? Escreva nos comentários, porque essa reflexão ajuda outras mulheres a se enxergarem. Do ponto de vista psicológico, o afastamento do homem toca em uma ferida universal: o medo do abandono. Esse medo, segundo Jung, é uma das sombras mais presentes no feminino. Quando a ausência aparece, a mente constrói narrativas. Ele não me ama. Eu não sou suficiente. Fiz algo errado. Essas frases não são fatos, são vozes internas que você carrega há anos. A relação apenas acendeu essas vozes. Por isso, culpar-se não resolve. O que resolve é se perguntar: de onde vem essa voz? Quem me fez sentir assim pela primeira vez? Essa autoanálise liberta você do ciclo de repetir dores antigas em relações novas. Do ponto de vista prático, o que fazer diante desse afastamento? Primeiro, interrompa o ciclo de perseguição. Mandar várias mensagens, vigiar redes sociais ou tentar forçar explicações só aumenta a ansiedade. Em segundo lugar, volte-se para si. Reative projetos que ficaram de lado, retome atividades que te dão prazer, fortaleça vínculos com amigas. Isso não é jogo, é autorrespeito. O homem que realmente deseja construir algo com você precisa enxergar que você tem um centro próprio. Se ele percebe que sua vida desmorona na ausência dele, a relação perde equilíbrio. A presença dele deve somar, não definir quem você é. Jung dizia que o encontro verdadeiro acontece quando dois indivíduos inteiros se encontram, não quando duas metades buscam se completar. Essa frase pode ser dura de ouvir quando você está carente, mas é libertadora, porque mostra que o sumiço dele não é o fim da sua história, mas o início da sua individuação. Em outras palavras, o vazio que ele deixa é a oportunidade de você se preencher de si mesma, e se ele voltar, você estará mais forte. Se não voltar, você já terá se escolhido. Pense nisso. O que você pode começar hoje para se nutrir emocionalmente sem depender de ninguém? Deixe nos comentários sua resposta, porque sua atitude pode inspirar outras mulheres. Quando ele some justamente quando parecia estar mais apaixonado, o que se revela não é apenas a dinâmica entre duas pessoas, mas a tensão entre dois mundos internos, o dele, atravessado por pressões sociais e culturais que ensinam a não demonstrar fragilidade, o seu, carregado de expectativas legítimas de reciprocidade e continuidade. A neurociência mostra que, diante de vínculos profundos, o cérebro masculino entra em estado de alerta porque associa a entrega à perda de controle. Isso é biológico, mas também é cultural. Desde cedo o homem aprende que amar pode significar perder poder, autonomia ou até identidade. Então, quando percebe que está se envolvendo, ele recua. Não porque não sente, mas porque sente demais. É o paradoxo. A fuga muitas vezes nasce do próprio amor. Carl Jung explicava isso como um confronto entre arquétipos. O homem, no início da conquista, ativa o arquétipo do herói. Conquista, mostra força, luta para ser escolhido. Mas quando o vínculo pede permanência, surge o arquétipo do guardião, que exige responsabilidade, entrega, sacrifício de certas liberdades. Essa transição provoca angústia porque exige que ele deixe para trás partes do ego que lhe davam segurança. A fuga é, em muitos casos, a tentativa inconsciente de adiar esse rito de passagem. O silêncio é menos sobre você e mais sobre ele tentando negociar com os próprios fantasmas. Para você, mulher,
O impacto é devastador porque a linguagem do seu corpo e da sua psique é diferente. Enquanto ele se retrai para processar, você sente necessidade de proximidade para se regular. Essa diferença de ritmos é uma das maiores causas de dor nos relacionamentos. Mas aqui está um ponto crucial. A ausência dele não deve se tornar a ausência de você mesma. Esse é o momento em que você precisa reforçar sua identidade, sua rotina e seus valores, não como uma estratégia para trazê-lo de volta, mas como uma prática de individuação. Jung dizia que individuar-se é tornar-se quem se é. Esse é o chamado que surge quando o outro desaparece. Você se tornar inteira, sem precisar de garantias externas. No campo prático, como lidar com esse afastamento, não se trata de punir ou recompensar, mas de estabelecer clareza. Se ele retorna, converse de maneira firme e serena. Reconheço que você se afastou, e para mim é importante viver relações com presença e compromisso. Essa postura não é cobrança, é autocuidado. Se ele não consegue sustentar, talvez não esteja pronto para o tipo de vínculo que você deseja. E está tudo bem. A maturidade está em não forçar alguém a ocupar um lugar que não pode ou não quer assumir. É nesse ponto que você descobre sua força. A capacidade de acolher sem perder o eixo, de amar sem perder a si mesma. Quando ele some no auge da conexão, a sensação que você experimenta é de quebra de continuidade, como se a história tivesse sido interrompida no melhor capítulo. Esse impacto é tão forte porque ativa no cérebro os mesmos circuitos de dor física. Estudos de neuroimagem mostram que rejeição ou afastamento acionam as mesmas áreas ligadas a feridas reais no corpo. Ou seja, você não está exagerando quando sente dor. Seu corpo literalmente interpreta o silêncio como uma lesão. Mas aqui está o ponto crucial. A dor é real, mas a interpretação que você dá a ela pode intensificar ou aliviar o sofrimento. Jung dizia que não são os fatos que nos destroem, mas o sentido que atribuímos a eles. Quando você interpreta a ausência como prova de desamor ou de sua falta de valor, a ferida se amplia. Quando você a interpreta como parte de um ciclo humano, algo muda dentro de você. O afastamento do homem, nessa fase, pode ser entendido como um teste inconsciente. Ele está tentando medir se os sentimentos que nasceram são sustentáveis ou apenas fruto da excitação inicial. O instinto masculino, moldado por arquétipos como o do caçador, associa paixão à conquista. Depois da conquista surge a pergunta: o que faço agora? Continuo? Ou encerro para preservar minha liberdade? Essa é a encruzilhada que ele enfrenta. Muitas mulheres sofrem porque acreditam que intensidade inicial é sinônimo de permanência, mas são ritmos diferentes. Para ele, a dúvida só aparece depois da entrega física e emocional. Para você, a dúvida geralmente vem antes. Esse desencontro gera dor, mas não precisa gerar desespero. O que você pode fazer nesse momento? Primeiro, dar espaço sem se abandonar. Isso significa não correr atrás, mas também não se fechar em ressentimento. Significa viver sua vida com autenticidade, sem esperar uma ligação para sentir que o dia valeu a pena. Essa atitude não é jogo de poder, é autorrespeito. Quando você se mantém inteira, você envia um sinal claro. Eu escolho estar, mas não preciso implorar para ser escolhida. Essa energia é poderosa porque retira da relação o peso da obrigação e devolve a leveza da escolha mútua. O homem que realmente deseja construir percebe isso e tende a voltar com mais clareza. Jung lembrava que a individuação acontece nos momentos de crise. O afastamento é justamente a oportunidade de você se ver como protagonista da sua própria história, não como coadjuvante da história dele. Se ele retornar, ótimo, você estará mais forte. Se não retornar, você terá aprendido a se sustentar sem depender. Em ambos os casos, você vence. Então reflita agora. Qual parte da sua vida você tem deixado de lado por esperar respostas que talvez nunca cheguem? A resposta para essa pergunta pode ser a chave do seu próximo passo de liberdade interior. Quando um homem se distancia no auge da paixão, muitas mulheres sentem como se todo o castelo construído desmoronasse de repente. Mas a psicologia profunda nos mostra que não é um fim,
e sim uma transição. A distância dele é uma resposta ao peso simbólico que a relação começou a ter. Para Jung, todo vínculo amoroso desperta arquétipos coletivos. Quando ele se aproxima, ativa em você a imagem do companheiro, do protetor, do parceiro de vida. Quando se afasta, ele não está apenas recuando de você, mas do arquétipo que foi ativado nele, o da responsabilidade, o do guardião. Esse confronto não é simples, porque exige dele abrir mão da persona de conquistador para assumir a de construtor. Essa passagem pode ser assustadora, e o impulso automático é recuar. A pergunta que fica é: o que você faz com esse silêncio? É aqui que começa a sua transformação. Do ponto de vista da neurociência, esse afastamento tem raízes em processos automáticos de defesa. Quando o vínculo ameaça a liberdade percebida, o cérebro masculino ativa sistemas de alerta, o cortisol sobe, o corpo pede fuga. Mas esse instinto pode ser reorganizado quando ele percebe que a relação não significa prisão, e sim escolha. E aqui está o poder feminino. Não em tentar convencer, mas em mostrar com sua postura que amor é soma, não perda. Quando você se mantém firme na sua identidade, sem pressa e sem implorar, você permite que o sistema nervoso dele associe a relação à segurança e não ao risco. Isso não é manipulação, é maturidade emocional. O erro mais comum nesse momento é se perder em cobranças ou autocríticas. O que fiz de errado vira um mantra. Mas, na verdade, esse movimento dele revela muito mais sobre as batalhas internas que ele carrega. Muitas vezes são medos antigos, marcas de relacionamentos passados ou expectativas sociais que nunca permitiram que ele vivesse vulnerabilidade. A ausência não é rejeição direta, mas um reflexo de como ele lida com a intimidade. Ao entender isso, você deixa de carregar um peso que nunca foi seu. Jung dizia que amar de verdade é suportar a diferença entre o que projetamos e quem o outro realmente é. No afastamento, você tem a chance de olhar para além da projeção do homem ideal e ver a pessoa real, com medos, inseguranças e limites. Isso pode doer, mas também liberta, porque você pode escolher se deseja caminhar ao lado dessa realidade ou se prefere se abrir para alguém que já esteja pronto para o que você merece. O poder está na escolha, e a escolha é sua. Quando ele some, você pode interpretar como um fim, mas, na verdade, é um convite para você se escolher primeiro. Jung dizia que o amor verdadeiro só nasce quando duas pessoas inteiras se encontram, e não quando duas metades tentam se completar. Isso significa que, por mais doloroso que seja o afastamento, é nele que você descobre sua força. É nele que você aprende a sustentar sua vida sem depender de respostas externas. E é justamente quando você se torna inteira que os vínculos se tornam mais verdadeiros e duradouros. O sumiço dele pode ser a pausa que você precisava para perceber que sua história não acaba em ninguém. Ela começa e termina em você. Na perspectiva da neurociência, quando você se reencontra consigo mesma, seu cérebro cria novos padrões de segurança interna. Isso muda não só como você se relaciona com ele, mas com todos ao seu redor. Você deixa de implorar por migalhas e passa a exigir presença. Isso é química, mas também é decisão. O afastamento dele não precisa ser a sua prisão. Pode ser o gatilho para a sua libertação. E se ele voltar, você estará mais forte. Se não voltar, você terá aberto espaço para alguém que saiba permanecer. É nesse ponto que você percebe que nunca perdeu. Sempre esteve ganhando consciência de quem é. Agora eu quero falar diretamente com você que chegou até aqui comigo. Se esse conteúdo tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui nós construímos juntas um espaço de reflexão, autoconhecimento e transformação. Cada vídeo é pensado para trazer clareza sobre os ciclos do amor, à luz da psicologia de Carl Jung e das descobertas da neurociência. Ao se inscrever, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que pode mudar sua forma de enxergar os relacionamentos e a si mesma. E se você sentiu que esse vídeo agregou de verdade, considere também se tornar membro do clube do canal ou dar um valeu demais. Isso nos ajuda a continuar produzindo com qualidade e dedicação. Mas faça isso apenas se sentir no coração que esse trabalho fez diferença na sua vida. E antes de encerrar,
Eu quero te ouvir. Qual foi a parte deste vídeo que mais conversou com a sua história? Escreva aqui nos comentários porque sua voz inspira outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Se inscreva agora e compartilhe sua visão. Esse é um espaço de crescimento coletivo.